Muito bem, então eu me chamo Karine da Pieve, eu sou jornalista, trabalho na rádio da Unijuí FM e sou estudante do primeiro semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo. E integrando as disciplinas de projeto integrador, a profissão e também de representação descritiva e técnica das professores Diane e Lia, a gente tem aí um desafio, uma missão que é saber um pouquinho mais da nossa profissão e entrevistar alguém aí que a gente ache interessante compartilhar as informações com os colegas e com a turma. Então, nesse contexto, eu encontrei uma pessoa muito bacana, um profissional que vai contar um pouquinho pra gente aí sobre a sua história de vida e profissão, tirar algumas dúvidas pra gente aqui, que é o Marvin Franco, ele que é arquiteto e urbanista e tem uma carreira como cenógrafo e artista digital. O currículo dele é bem extenso, eu cheguei nele pelo LinkedIn, é uma curiosidade aí, né? E ele vai contar um pouquinho pra gente também sobre a formação dele e experiência, porque vem aí da atuação de fazer a cenografia de novelas, de filmes, de programas de TV, e a escolha dessa área vem justamente pela minha primeira formação, que é a comunicação. Fiquei curiosa, queria saber um pouquinho mais, então, sobre ele. Marvin, obrigado, então, por nos atender, tá aqui, então, diante da turma. Queria que você começasse, então, essa entrevista contando um pouquinho pra gente aí como é a tua formação acadêmica e como que você chegou na profissão. Dá pra gente chamar de arquiteto cenógrafo, é isso? Boa tarde, bem-vindo. Sim, boa tarde. Então, foi muito esquisita essa minha escolha, porque eu decidi trabalhar com cenografia quando era muito criança. Eu fui ver uma peça de teatro e eu falei, eu gostei disso. Eu gostei do que aconteceu ali, sabe? Aquela brincadeira de muda cenário, muda de cor, entram elementos. Então eu falei assim, eu gostei disso. Só que ao mesmo tempo meu pai era um desenhista técnico e eu via com as plantas, né, técnicas. Ele inclusive fez aqui o metrô aqui no Rio de Janeiro, ele participou da parte do desenho técnico do metrô. Então eu via aqueles desenhos lindos feitos a nanquim na época, né? E com régua paralela, com os quadros, tudo, e aquilo me fascinava. Meu pai sempre falava assim, não chega perto disso. E aí eu já olhava, já ficava com vontade. Quando comecei a escolher as carreiras, eu tive que optar ou cenografia ou arquitetura. E eu resolvi fazer arquitetura porque eu falei assim, eu posso ser um cenógrafo sendo arquiteto. Eu não consigo ser arquiteto sendo cenógrafo de formação. E foi isso. Então, assim, durante muitos anos eu fui trilhando a faculdade de uma maneira que eu conseguisse abrir um leque de informações para mim, de formações e de informações. Então, trabalhei como desenhista técnico, como cadista, como profissional de 3D, dei aulas de software. Então, assim, eu fui pegando essa manha de o que eu poderia fazer. Vi que eu conseguia muito bem, a partir da arquitetura, trabalhar com design gráfico. Então, fui para essa área também. E até que um dia eu consegui me realizar. Trabalhei com um cenógrafo que não era de teatro e evento. Foi a hora que eu entrei na cenografia. Mas assim, era muito simples, porque era uma cenografia de evento. Então, eu não tinha muitas criações assim, para fazer, muitos projetos estruturais ou projetos de prédios ou cenários, entendeu? Marvin, explica um pouquinho pra gente, até no contexto do teu trabalho, né? O que faz um arquiteto cenográfico? O que trabalha a arquitetura cenográfica na prática, assim? O que tu faz? Então, aí chegou, vamos dizer que a minha formação de arquiteto influenciou eu consegui trabalhar no audiovisual e principalmente na Rede Globo. Por quê? Porque lá praticamente todos são arquitetos. Entendeu? Porque tem muita reprodução ali dentro. Então, a reprodução de prédios clássicos ou de prédios modernos, ou criação de uma casa. Então, assim, tudo é construído ali dentro da empresa, né? Então, ser arquiteto facilitou nesta área. Então, por isso que eu estou falando que foi um caminho que foi sendo trilhado ali, eu descobri a facilidade. O cenógrafo, ele tem a habilidade, né,
a expertise de criar um espaço efêmero, cenográfico, um espaço de pouca durabilidade, mas que tenha um contexto não gráfico, como diz a cenografia, as pessoas acabam se equivocando, não é a grafia da cena, né? Mas é uma grafia, é um desenho de cena, desenho de cenário, um desenho de ambientação. Então, no meu caso, sendo arquiteto e cenógrafo, foi isso, foi mais pelo projeto de estruturação, vamos dizer assim, de cenografia mais precisa, entendeu? De cenografia de reprodução, cidades cenográficas, apartamentos. Então, eu tinha que entender como arquiteto, para poder realizar esse tipo de trabalho. Então, assim, é muito incrível, porque aqui no Rio de Janeiro, eu acho que está até no ar essa novela, não, já saiu. É uma novela chamada Paraíso Tropical. Eu sempre conto essa história. Tinha um hotel, que era o principal, e era o Hotel Pestana, que é aqui no Rio, que em frente à orla de Copacabana, que era um hotel de parceria com a empresa, com a Globo, e tinha um prédio do lado, para ser feito, todo clássico. E me disseram assim, faz aí porque a gente tem que entregar, ninguém pegou esse prédio. Eu falei, como assim, gente? Tem que fazer esse prédio. Eu sei que eu fui visitar, não tinham... eu tirei umas medidas por fora do prédio, sabe? Peguei a minha trena, peguei por fora, peitoril, umas medidas assim, tirei muitas fotos e eu fui para Globo desenhar aquilo ali a partir de fotos. Esse é o detalhe do ser arquiteto. Você consegue ter uma visão de proporção, de encaixe, como aquilo é construído para esse tipo de cenografia, entendeu? Então eu consegui, acho que em uma semana, fazer a fachada e uma planta baixa, que era só um prédio, mas ficou muito igual, gente. Até hoje eu fico assim, gente, eu fiz isso, ficou igualzinho, eu ficava assim, ó, impressionante, foi muito rápido. Eu acho entendeu? que tá aí, então, de repente, não digo que é um diferencial, mas é talvez ter que ter essa habilidade, porque um arquiteto que trabalha com construção vai lá e tem um tempo maior, faz aquilo para a vida, né? Faz para durabilidade, uma extensão, né? E a parte da arquitetura cenográfica, ela tem que ter essa agilidade de tu ter um pouco tempo para fazer, e daqui a pouquinho fez, usou, desmanchou, né? Como é que tu... Exatamente. Como é que tu... Exatamente. Tu não faz uma arquitetura que é para sempre. Vai ser preparada, claro, em vídeo, né? Mas não... E ainda tem um detalhe que é importante, é você transformar o material, que é um material real, um material físico, é uma alvenaria, é pedra, é gesso, é um aplique muitas vezes de gesso, até de concreto, você tem que transformar isso num material efêmero, um material que vai ser descartado. Não dá para você prender uma estrutura de gesso, uma sanca ou um floral, né, de gesso numa parede de madeira. Aquilo vai despencar, não tem engaste, entendeu? Não tem como engastar. Então você tem que trocar o material, entendeu? Você tem que pensar em que espessura, com qual material você consegue refazer aquilo ali. O desafio é maior? Vou contar um outro caso. Olha, se deixar eu falo horas, tá? Porque eu tenho história e bagagem, eu vou falando. Eu não tenho, tá? Não, você vai sofrer para editar depois. Não tem problema. Eu fiz um programa no GNT chamado Reforma de Casais. Então eram equipes, né? Era assim, era um casal e o esposo, a esposa, um casal LGBTQIA+, que cada um queria um tipo de decoração na sala, ou no quarto do bebê, ou no quarto de hóspedes. Era uma competição. Então, primeiro, olha que engraçado, tinha o cenário, a reprodução do cômodo só em madeira, eram só tapadeiras brancas, não tinha mais nada, era só um contorno, uma caixa. E depois entravam materiais e decorações ali, de acordo com cada um do casal gostaria de fazer. Só que num determinado momento eles precisavam, pelos materiais que eles queriam usar, ver um material que substituísse, né, o material cenográfico. E aí foi o desafio, a gente começou a criar material em PVC, em madeira,
Às vezes era só uma impressão, era uma plotagem, era um papel de parede que entrava simulando que aquilo ali ia acontecer. Nesse caso foi bem complicado, porque as pessoas queriam ver o real. E o real naquele tempo era muito difícil, mas o real, por exemplo, numa cidade cenográfica, é possível de ser feito, entendeu? Mas o real, falso. Que até eu ainda bato assim na parede para ver assim, gente, isso aqui tá parecendo sólido, e é madeira. Madeira com massa, com textura, com tipo de pinturas diferentes, entendeu? Marvin, compartilha conosco experiências, quais foram outras atividades que tu trabalhou, assim, que pode dar uma real dimensão para um estudante decidir na hora se gostaria de seguir essa carreira, né? Podia compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência profissional. Então, como eu falei, eu comecei com cenografia de evento e teatro. Eu fiz 3 peças de teatro, depois eu acho que eu fiz mais 2, eu já me perdi um pouco. E isso foi aquele primeiro docinho, sabe? Aquele primeiro contato de você entender como que é criar um... Eu me lembro que tinha umas festas de empresas que eram assim, tipo temáticas. Então era uma festa que remetesse a um botequim, outra que remetesse a uma selva. Então, como que a gente ia criando aquilo ali, entendeu? Então, foi uma experiência gradativa, até eu começar a entender que eu ia entrar numa outra vertente, né, que seria o audiovisual, né, da Globo. Então, eu acho, um conselho que eu dou é assim, procura pela parte do teatro, pela parte do evento, fazer uma instalação pequena, uma assessoria menor, entendeu? Para depois ir galgando isso, porque a arquitetura, a cenografia de audiovisual, às vezes ela é muito severa, entendeu? Porque assim, você tem muito pouco tempo para fazer, para projetar, para criar e principalmente para detalhar e entregar para construção e a pessoa construir, que é tudo construído em madeira, então tem que ser muito rápido. Então você tem que ter essa sacação de como você vai desenhar, como você vai projetar. E uma coisa importante, quando você faz evento, faz uma peça de teatro, o público está ali, entendeu? Então você está sentado o público está sentado numa plateia e ele está vendo a sua cenografia toda ali parada. Ou então muda o cenário, sobe uma vara, desce outra, entram uns carrinhos, ele está vendo em tempo real. Na cenografia de cinema, de TV, de publicidade, é a câmera que vê, é o que o diretor quer enquadrar. Então, tem um estudo de lente, tem um estudo de iluminação, tem um estudo de qual material pode parecer real ou não, porque no teatro, você pode colocar uma parede feita de madeira, uma pintura meio envelhecida e tá ok. Você acredita que aquilo ali é desse jeito, entendeu? Mas já quando chega na televisão, você tem que puxar para o real. E muita coisa que a gente acha que é real mesmo, nossa, é muita mentira. É muita mentira. Então, eu dou só esse conselho, assim, começa um pouco devagar, começa por outro tipo de cenografia, vai entendendo, vai aprendendo a detalhar aos poucos. Olha a esquadria da sua janela, olha um prédio clássico de uma maneira diferente, olha o móvel, entendeu? Eu detalho muito o móvel, porque você nunca consegue encontrar... Eu respondi o que você queria saber? Porque eu já entrei no móvel agora. Eu já entrei em outra coisa. Era a questão das suas experiências, mas pode seguir bem, fica bem à vontade. Tá, não, então tá. Então, e eu fui fazendo... Depois eu volto no móvel. Quando eu comecei em novelas... Eu comecei há 20 anos, então as novelas eram um pouco diferentes. Então elas eram mais calmas, você tinha mais tempo para projetar, né? E você gastava-se... tipo meses, um mês inteiro para projetar um cenário que era pequeno, entendeu? Hoje em dia, são 2 semanas e acabou, entendeu? Assim, você tem que entregar no desespero. E eu fui fazendo vários tipos de programa ao longo dessa minha entrada ali. Então, fiz programas de auditório, acho que naquela época eu já fiz uma malhação. Então, assim, são programas que às vezes são menores, que te dão tempo de fazer isso. Aí você faz um programa infantil que te dá uma visão diferente, que aí você começa a ver pelo olho da criança, pela linguagem da criança, entendeu? Então, porque
como eu pulei de uma parte muito de teatro direto para o audiovisual, para a TV, foi meio bruto, entendeu? Eu consegui porque eu acho que eu queria muito fazer isso, entendeu? Então, mas foi difícil. Eu lembro que eu falo que costuma demorar uns 5 anos para você se tornar um cenógrafo entendendo bastante sobre essa parte de audiovisual. Então, quem pensar nessa parte, não tenha pressa. Vai com calma, observa, estuda, escuta as outras pessoas mais velhas que já têm uma experiência sobre enquadramento, sobre materiais, influência da luz, entendeu? E aí, só voltando uma parte depois, eu saí da Globo em 2012, aí eu fui para o cinema, publicidade, fiz alguns eventos, que aí eu consegui relaxar, mas eu já tinha uma bagagem de 8 anos na empresa ali, então eu já estava bem calejado. Fiz cenáriozinhos pequenos de 4 por 4 metros quadrados, que aí você fala assim, nossa, dá para fazer um cenário? Dá. Os podcasts de hoje em dia são assim, né? Eles têm 4 por 5. Entendeu? Às vezes não tem nem distância, a pessoa está colada na janela aqui assim, tá uma cortina atrás, a pessoa está aqui assim, ó, pode nem se mexer muito, entendeu? Então, começar por essa parte menor, assim, aí você já começa a entender os problemas. E, voltando aos móveis, a gente nunca encontra um móvel que a gente precisa sem a gente detalhar. Porque, assim, fiz um comercial, esse é bem interessante até de contar, que parece super simples. Ele era um comercial... Posso falar nome da empresa? Sim, pode ficar à vontade. Tá. Foi Vênice. E eles queriam fazer 2 cenários de 2 lavanderias, uma do lado da outra. E sem corte. Não era uma coisa digital, era uma tapadeira atrás, ou seja, uma estrutura de madeira, né, dressada ou decorada de acordo com 2 lavanderias diferentes, uma pessoa usando o Vênice e outra pessoa não usando. Só que era cortado no meio, era mecânico o efeito, não tinha uma junção digital. Então, eu peguei uma esquadria de alumínio e cortei a esquadria de alumínio e parei aqui. Então, ela parecia que tinha uma ali, mas não, ela estava cortada. Então, eu tinha que fazer 2 bancadas diferentes, onde estariam os produtos na mesma altura, só que com caras diferentes. Então, eu fiz uma bem clássica de madeira reta, e fiz outra um pouco mais clássica, com boleados e pés claros, mas elas emendavam, era a mesma, né? Ela estava junto. Então, por isso que eu falo assim, olhem os móveis, olhem como é que os móveis se encaixam, entendeu? Como as esquadrias se encaixam. Não fica só na estrutura geral. Eu acho que é interessante, porque mesmo que você não consiga um entendimento grande sobre arquitetura ou sobre cenografia, a ponto de criar uma cidade cenográfica, você consegue ir nos detalhes. Mais um ponto. A primeira novela que eu fiz, quer dizer, a segunda, na verdade, foi belíssima. Ela até reprisou há pouco tempo, se eu não me engano. Eu tinha 1 mês e meio, não, eu tinha 3 meses na empresa, né? Eu tinha 3 meses que eu tinha entrado na Globo, eu tinha feito A Lua Me Disse, que era uma novela que já estava quase sendo implantado, mas eu fiz muitos desenhos, né, para lá, criei muita parte do cenário, e fui para Belíssima, que começou na hora, assim, estava começando. E tinha uma cidade cenográfica que era muito grande, era uma versão de São Paulo. O que eu fiz? Como não tinha prática ainda de como se construía, como se desenhava uma cidade cenográfica, que era uma arquitetura, mas ninguém me conhecia ainda, eu praticamente fiz todas as portas e todas as janelas da cidade. Então as pessoas, assim, eu falava assim, me dá as janelas, me dá as portas, que aí eu vou entendendo como desenhar as portas e janelas, que eram janelas clássicas, eram portas clássicas, era uma porta especial, era uma porta que teria uma função. Aí eu fui por esse lado. Então, quando eu cheguei na parte do prédio, eu já estava com uma parte solucionada para mim, entendeu? Então, assim, foram muitas janelas, foram muitas portas, eu não tenho noção de quantas portas e quantas janelas eu desenhei naquela novela, entendeu?
A gente não faz ideia do que faz um arquiteto cenógrafo. Marvin, quando tu fala assim, eu fiz a novela tal, eu projetei, vamos ter esse olhar com o móvel, tu pode contar um pouquinho pra gente, não precisa ser também bem detalhado a fundo, mas assim, as etapas, tu desenha, tem a parte do desenho técnico, como é que é essa parte do desenho técnico na tua profissão, no teu dia a dia? Sim, então, só até entrando num detalhe que quando eu falo que eu fiz a novela, eu fiz parte da equipe de cenografia como cenógrafo assistente, que é o título que eu tenho dentro da Globo. Então tem o cenógrafo titular e eles vão demandando, né, de acordo com hierarquia de tempo, né, de entendimento, vão delegando cenários e pedaços, né, de cenários. E primeiro a gente parte do conceito do que é, qual o produto que a gente está fazendo. Como é que como é que o diretor, como é que primeiro o autor e o diretor estão vendo aquele produto. Então, eles e os personagens são os nossos clientes. Nós, como arquitetos ou cenógrafos, nós temos esses clientes, entendeu? Que são os personagens, que é o autor, que é o diretor, que é a linguagem da cena, que ele precisa fazer, que é a dinâmica da cena. Então, nós temos esse briefing e aí o titular vai direcionando, olha, vamos pegar por essa referência aqui. Então, hoje em dia a gente vai pelo Pinterest, mas assim, eram milhões de livros naquela época, assim, eram muitos livros. Assim, eu comecei comprando muitos livros, assim, de arquitetura. Então, assim, você vê pelo estilo, então, como, por exemplo, Belíssima, uma parte se passava na Grécia, o início da novela passava na Grécia. Inclusive, tinha uma cidade cenográfica da Grécia, que essa eu consegui implantar, essa eu fiz, porque eu já tinha passado pelo perrengue da outra, quando chegou na hora de fazer a Grécia, eu já pude fazer. Aí eu fiz, era altos e baixos. Eu nunca tinha ido à Grécia, eu nunca fui à Grécia ainda. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou pensar nesses altos e baixos dos morros da Grécia? Então, nós recebemos essa primeira encomenda via texto, o cenógrafo titular começa a traduzir em imagens, algumas referências, ideias, pedidos, detalhes que ele consegue ver, e a partir daquilo ali a gente começa a traçar a planta baixa da casa ou da sala, porque às vezes a planta baixa não é inteira, você não precisa da casa inteira, você só precisa da sala. Tinha um personagem que eu gostava muito desse cenário, não fui eu que desenhei, mas ele era em formato de U. Aqui era uma sala, aqui era outra sala, isso aqui é a câmera apontando, tá? Aqui seria a boca de cena, você tem a olhada da boca de cena, igual o do teatro. Então ele tinha uma forma de U. Então aqui eram todas as coisas acontecendo da casa e virava para outra sala aqui. E nesse meio que estava aqui, era a entrada da cozinha, um lavabo, a vinda dos quartos, entendeu? Então assim, é interessante você ver como você pode mexer a arquitetura de uma maneira que é surreal, entendeu? Então, depois desse primeiro esboço, a gente começa sim a desenhar como que é a parede, qual é a espessura da parede, aonde que vai ter o rasgo da parede para ter a janela, entendeu? Qual o vão de porta. E aí, gente, nós entramos no tipo de alisar, no tipo de rodapé, se vai ter um rodateto, se vai ter uma sanca, se vai ser um papel de parede ou vai ser pintura, se vai ser uma aplicação de pedra cenográfica ou vai estar lisa, com uma textura envelhecida. E a gente começa a fazer um desenho técnico explicando exatamente isso. A gente faz um desenho técnico, só que a gente não entra na estrutura da peça, mas a gente entra no acabamento dela. Porque a peça estruturada geralmente é uma tapadeira que a gente chama, é um retângulo estruturado, costelado atrás de madeira e forrado de MDF ou de compensado, entendeu? E depois de fazer a planta baixa, nós vamos para as janelas, portas, alisares, né, que já estão junto com as janelas e portas. Se tem escada, nossa, a escada, tem que desenhar a escada toda. Imagina uma escada clássica para você desenhar. Imagina um prédio clássico, um prédio do início do século passado, né, com aquelas escadas de madeira torta. Imagina para desenhar isso, entendeu? Você tem que desenhar aquilo, porque aquilo não existe, entendeu? Porque a cenografia é uma recriação,
é falso. Você pegou um personagem que mora na Lapa, aqui, ou em Santa Teresa, aqui perto. Você tem que ver, estudar aquela referência daquele lugar de Santa Teresa e reproduzir uma casa, porque ela vai ser feita numa cidade cenográfica ou num estúdio, entendeu? Então a gente visita algumas casas de referência, por exemplo, tira fotos, tira meia dúzia de medidas, chega e começa a imaginar uma escada igual aquela ali. Então os desenhos são complexos, sim, são muitos desenhos. Eu já entreguei cenário, tipo de cidade cenográfica, uma casinha com 30 e poucas pranchas, 30 e poucos desenhos, assim, entendeu? De tudo. Não, a gente nem imagina. Não, nem imagina, porque não existe, entendeu? Você não consegue comprar pronto. Então, o marceneiro ou o carpinteiro, ele vai fazer todo o detalhe de esquadria que você pediu, porque é uma reprodução, entendeu? Dá um outro detalhe, fiz uma minissérie chamada Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, se eu não me engano. Foi 2007. E se passava na Amazônia do início do século, quando começou a surgir a Amazônia, quando começou a surgir Rio Branco, se eu não me engano também, que teve Rio Branco, teve uma outra parte, que se passava no início do século passado. Imagina como é que eram as casinhas. Era tudo de madeira, entendeu? Tudo de madeirinha, com uma janelinha clássica de madeira, um caixonetezinho básico, mais uma veneziana, que não existia, não tinha como comprar. Então a gente tinha que desenhar a veneziana, como ela ia ficar, entendeu? Aquela foi bem interessante, porque nós herdamos uma cidade que era de Bang Bang, uma outra novela, que era Velho Oeste, americano, mas a estrutura era igual. A estrutura das casas era igualzinha. A gente conseguiu um livro de Rio Branco, do início do século, que a estrutura das casas, o volume das casas era o mesmo. Então nós tiramos aqui, mantivemos a estrutura de madeira, tiramos a forração que estava na vertical, que era de Bang Bang, botamos na horizontal e refizemos portas e janelas. Tudo desenhado, entendeu? Marvin, então, tu passa por toda aquela parte de fazer as pranchas, as plantas, tu lida a profissão em si, lida com escala, lida com memorial, lida com tudo que um arquiteto normal trabalha, é isto? Exatamente. Pesquisa histórica, entendimento das épocas, por que aconteceu, qual foi o curso, de onde veio, por que chegou no Brasil numa época que não chegava antes. Por exemplo, nós até alguns anos atrás, até uns 30 anos atrás, a gente tinha um delay muito grande de coisas que aconteciam na Europa e nos Estados Unidos. Não chegavam aqui tão fácil, né? Que depois, com incentivos fiscais, a gente agora, tudo que tem lá fora praticamente chega aqui no mesmo tempo, não era assim. Então essa visão histórica a gente tem que pensar, porque, por exemplo, se for fazer uma novela de época, como era a época do Brasil, como que aconteceu, como era o material do Brasil, como que as portas e janelas eram, entendeu? Então uma novela das 6, como o Eta Mundo Bom que eu fiz, o pé direito das casas, mesmo sendo São Paulo, né, eu sou do Rio, mas mesmo sendo São Paulo, eram mais altas. Então você tinha portas mais altas, não é uma porta de 2,10 que nem a gente tem. Você tem que entender qual é essa relação, entendeu? O quanto é bom entrar em prédios históricos, olhar essas janelas históricas de uma outra maneira, entendeu? É uma viagem por tudo, por tudo. E a questão da tecnologia, essa profissão, que tipo de softwares vocês usam? Então, basicamente AutoCAD, tá? Por quê? Isso é uma discussão muito minha também. Algumas pessoas gostam muito de softwares de BIM, como Vector, como ArchiCAD ou como qualquer outro assim. Mas como é um desenho muito diferenciado, aqueles blocos dinâmicos não servem, não se encaixam tão bem. Entendeu? Porque a gente tem que fazer um tamanho específico, ou para caber no estúdio, ou por questões orçamentárias. Então o AutoCAD é muito bem visto nesse ponto. Mas, por exemplo, o Vector, a gente chama de entretenimento, né, linha de show, reality, ou programas de auditório, eles são mais interessantes, porque eles já geram um 3D, então você já começa a ver onde que está a plateia, entendeu? E 3D Studio Max,
Illustrator e Photoshop, entendeu? O Max a gente coloca todo ele bonitinho, dá toda a cara, simula os materiais, simula as luzes, como vão entrar, para onde que a gente quer entrar, que a gente entre a luz, como ela vai bater, entendeu? Já começa a dar a cara do cenário ali sem ele existir, entendeu? Então é uma pré-visualização muito boa. Eu fiz dando outro exemplo, eu fiz um cenáriozinho para web que foi Dias de Sol, eu acho que o nome foi esse mesmo, Dias de Sol, que foi de uma das detetives do DPA, do Detetives do Prédio Azul. Ela fez um vlog, então tem no YouTube, Dias de Sol, e me pediu, foi muito engraçado, que falaram assim, você pode fazer um 3D? Eu falei, posso. Isso era dia 23 de dezembro, não me lembro se foi 2020 ou 2020. Falei, tá. Não, é super rápido, é um cenário curto, um cenário pequeno, tal, é só um quartinho, só um canto, vai ser só um L, porque não tem muito, né, um L que a gente chama, só um L mesmo. E aí quando eu vi a proposta, eu falei assim, eu acho que dá para fazer tudo. Então quando eu fiz o 3D, eu coloquei ursinho de pelúcia, coloquei, porque a gente já tinha na referência, coloquei gambiarrinha de luz, coloquei planta, coloquei não sei o quê. Aí quando você vê o 3D e vê o que foi construído, porque eu nem estava na parte da construção, nossa, até a gambiarrinha de luz estava quase na mesma posição, sabe? Eu falei, gente, foi ótimo isso. Então, assim, uma visualização, um enquadramento do que pode acontecer ali, entendeu? Porque no 3D, você consegue botar a lente da câmera, então você vê o que a lente vai aparecer. Você simula aquela lente, a perspectiva que você precisa, qual é a altura do cenário, entendeu? Marvin, a gente tem aqui, a professora passou um roteiro pra gente, assim, daí diz assim, pergunta livre, né, pra gente perguntar pro profissional. E eu tô te vendo falar assim, e eu tô encantada, e eu preciso ser arquiteta, cenógrafa, eu preciso, tá? Só que assim, a gente mora num interior mesmo, a gente fica a umas 6 horas da capital, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu não sei, tu tem como trazer pra gente, assim, questão de mercado de trabalho? Porque São Paulo, Rio, a gente, né, imagina que tenha, né, demanda, tenha profissional, né, mas a gente consegue transportar essa realidade para o interior? Como que seria aqui? Como, né, como consigo ser arquiteta, cenógrafa aqui no meu interior? Não tem como. Então, tem, porque tudo mudou, né? Agora nós temos YouTube, nós temos Instagram, nós temos outras mídias que não são as mídias básicas, né, de televisão, né, cinema, comercial. Então, essa parte você já consegue transportar. Então, você consegue fazer a sua cenografia dentro de outros ambientes. Como eu te falei, eu já fiz um cenáriozinho num 4x4. Eu fiz um YouTube, também fiz esse pequenininho também, que era 3 por alguma coisa, era muito micro, entendeu? Era uma sala. Me chamaram há pouco tempo também para fazer uma outra, que era uma outra TV também para YouTube, que não seria no Rio de Janeiro, acho que era em São Paulo, no interior. Então você consegue transportar isso e, se puder, vir, lógico, Rio de Janeiro e São Paulo são os melhores mercados para essa parte grande, né? Então, assim, as grandes televisões, mas assim, realmente, por exemplo, o que eu digo, assim, Rede Globo e Record, para construção de cidade cenográfica, são as melhores, né? Porque você aprende como construir um cenário. A gente já construiu um cenário que só tinha a parte da frente, e tinha um fundo, assim, que não tinha nada. A pessoa entrava e tinha que entrar meio correndo, sem abrir muita porta, porque senão parecia até que tinha árvore lá dentro, e isso acontece, tá? Porque a gente faz em volta da árvore o cenário, entendeu? A casa. Mas também tem uns que são assim, estúdios, por exemplo, acho que ainda tá, não sei se ainda tá no ar, não vai na fé não, Fuzue. A loja Fuzue é uma loja inteira construída. Eu já fiz 2 coisas ali dentro. Eu já fiz Verão 90, que era uma galeria bem anos 80 e anos 90, de Ipanema, que tinham várias lojinhas. E depois aquilo virou, salve-se quem puder, virou um cenário que era chamado Empório Delícia, que também tinha interior.
Então, nesses casos, para esse tipo de cenografia, é interessante realmente vir para cá. Mas, olha, existem feiras, eventos, que tudo você pode usar essa arquitetura, essa cenografia baseada, né, na arquitetura, você pode transportar. É só olhar com aquele olharzinho do arquiteto, assim, vou fazer uma paredezinha falsa aqui, vou colocar uma estante, vou simular como se fosse programa político. Isso acontece. Programa político tem essa parte de você criar um cenário virtual, né, um cenário de um escritório do político. Não é nada, era tudo mentira, não existe aquele escritório dele, entendeu? Então, tem como fazer. Aos poucos, não é um mercado tão grande como Rio e São Paulo. São Paulo ainda tem muito mais do que no Rio, pelo que eu fiquei sabendo agora de novo, né? A gente está sempre atualizando. Mas, sim, dá para você fazer a sua cenografia, ser uma arquiteta cenógrafa para YouTube, para rede social, entendeu? Muito tem como legal. fazer isso. Marvin, tu tem ainda algum... obviamente que a gente sempre tem um degrau que a gente ainda almeja, né, atingir, mas tem alguma coisa que tu tem como meta, assim, eu quero um filme de Hollywood, eu quero... Não sei. Sempre que é um filme de Hollywood, né? A gente quer chegar pelo menos perto, né? Chegar pelo menos próximo. Um outro detalhe também que eu aconselho muito é veja making off, veja making off de filme. Viu o filme? Procura o making off. Procure como o filme foi feito, entendeu? No YouTube tem muitas dessas cenas, né? Eu até pouco tempo ainda comprava muito Blu-ray para poder ver as cenas extras. Eu esperava o Blu-ray ficar baratinho, tipo R$30, comprava só para ver as cenas extras, porque não tinha tão disponível tanto quanto no YouTube. Então veja como se foram feitas as cenas, aí você vai ver que parece mega real, o negócio é uma construção de madeira. Isso é bom. E aonde eu quero chegar? Eu quero ser um diretor de arte, assim, completo. Um diretor de arte que tem uma visão como o cinema americano tem. Porque eu acho que aqui no Brasil nós temos muitos excelentes diretores de arte que fazem uma composição estética maravilhosa de todo o visual do filme. Mas eu acho que ainda falta um entendimento de algumas áreas, assim, de áreas como figurino, computação gráfica, caracterização. Então, assim, um diretor de arte precisa de entender de figurino, entender de caracterização, entender bem de cenografia, entender de produção de arte, que é a produção dos objetos, como vai a produção de arte que faz a decoração dos sets, entender da caracterização, da maquiagem, onde você vai ter uma maquiagem, uma prótese, um cabelo, e dos efeitos especiais e visuais, né? Os especiais são uma chuva, um trovão, uma parede caindo, e os visuais são os feitos em computação gráfica. E eu acho que falta esse link, assim, essa amarração, porque aqui no Brasil a gente tem uma propaganda e os filmes que são feitos muito em locação, né? Aluga-se uma casa, aluga-se um escritório, aluga-se algum lugar e mobília-se, dreça esse lugar. E a gente tem a televisão, que é tudo construído dentro da televisão, dentro da emissora. Entendeu? O que você vê de rua é porque não precisa, que é tão genérico, tão amplo, que tem que ser na rua. E se esses dois mundos viessem juntos, assim, uma visão de direção de arte do cinema, já está indo para a televisão, assim, bem, sabe? Mas eu queria mais esse apuro, como um exemplo, o Grande Hotel Budapeste, como Os Miseráveis, alguns filmes de ficção científica que eu vejo eles amarrados, assim, num grau. Por exemplo, Barbie, eu vi Barbie e fiquei encantado com tudo de Barbie que estava ali. Veja o making-off de Barbie, que você vai ver cada coisa, você fala assim, jura? Que isso era mecânico, entendeu? Isso não era computação gráfica, entendeu? Essa amarração, porque a direção de arte vai pensar qual o tom de pele melhor para fazer o figurino, entendeu? Então o diretor de arte se junta com a figurinista ou figurinista para fazer essa parte, entendeu? Então é um degrau bem grande, que sai só da arquitetura, que sai só da cenografia. É uma visão meio difícil. Eu já fiz umas assistências de direção de arte e a cabeça insta, entendeu?
A gente só deseja sucesso para ti. Eu vou seguir te acompanhando nas redes aí. Graças a Deus. Obrigado. LinkedIn, né? O pessoal pode acompanhar Marvin Franco, nosso arquiteto e urbanista entrevistado aqui nesse encontro com um profissional, né? Uma entrevista com um profissional da arquitetura e urbanismo. Ele que é arquiteto urbanista, tem aí uma carreira como cenógrafo, artista digital, e a gente conheceu um pouquinho mais dele. Queria agradecer a tua participação aqui. Obrigado. Desejar sucesso aí, tá? Obrigada. Obrigado, sucesso para todos nós. Vamos lá, se vocês quiserem, podem me procurar, pode fazer uma pergunta. Como é que aconteceu isso? O que você acha disso aqui? Eu vou responder. Eu tendo um tempinho, eu vou responder numa boa, tá? E assim que eu conseguir, eu vou postar mais coisas e em breve também já tô organizando um curso também de cenografia para audiovisual. Então, provavelmente vai ser no finalzinho de abril, que eu vou começar aqui no Rio de Janeiro, depois eu vou tentar viajar com ele, né? Tentar fazer em outros lugares, para vocês entenderem como a gente transforma um campo, um outro exemplo, um campo de futebol num acidente aéreo, que eu já fiz isso, e ficou bem legal, que eu fiquei assim, gente, aconteceu, né? Um acidente aéreo aqui, entendeu? Então, pra vocês verem como você tem que pensar, vocês têm que pensar para poder fazer. Mas baseado na arquitetura, sempre com aquele olhar do arquiteto, aquela escala do arquiteto, entendeu? Tá bom? Sensacional. Obrigada, Marvin, pela participação mais uma vez e um abraço. De nada, obrigado a vocês.